Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz a todos que já estão nos acompanhando. Mais uma vez aqui estamos para o nosso momento de estudo da palavra do nosso Deus, que nos edifica e nos fortalece. Já conosco o irmão Marcelo, da Igreja de Cristo em Fortaleza, Ceará. Irmão Marcelo, a irmã Suzy, Deus abençoe este casal de uma maneira toda especial. Também conosco o irmão Márcio, Marcinho, da Igreja de Deus em Irauçuba, Ceará. Deus abençoe a vida do Marcinho e de sua esposa, seus filhos e da igreja que ele congrega lá no Ceará. Também conosco a irmã Cleonice, da Assembleia de Deus aqui em São Paulo. Irmã Cleonice, Deus abençoe sua vida. Pastor Evanildo Moraes,
da Igreja de Cristo em Fortaleza, Ceará. Servo de Deus, muito obrigado por estar aqui acompanhando essa nossa transmissão. A irmã Ângela também já online participando dessa nossa transmissão. Como todos sabem, às sextas o nosso encontro é para estudarmos o Evangelho de João. E hoje nós teremos o nosso segundo estudo no capítulo de número 3. Portanto, já vá preparando a sua Bíblia no capítulo de número 3, a partir do verso 13. Amém? E já compartilha essa nossa transmissão para que amigos e parentes também possam participar desse momento de edificação e fortalecimento por meio da palavra do nosso Deus. Não esqueça de, quando você quiser interagir, põe aí o lugar de onde você está falando, a igreja onde você congrega, para que a nossa interação seja completa. Também conosco já a irmã Graça, da cidade de Irauçuba, Ceará. Pastor Evanildo escreveu aqui: graça e paz, meu pastor. Pastor Evanildo, graça e paz, Deus abençoe sua vida, meu querido. Seu ministério seja poderosamente abençoado por Deus, e que no abrir e fechar da sua boca saiam palavras de edificação e fortalecimento de vidas. Vamos ainda com mais um louvor e logo em seguida a gente volta para interagir mais um pouco. O pastor Jader, da igreja missionária, lá em Missionária Betsaida, na cidade de Iguatu, Ceará. Servo de Deus, muito obrigado por estar aqui participando dessa nossa transmissão. Ele escreve aqui: Deus te abençoe, pastor. Iguatu, Ceará. Amém, pastor Jader. Deus abençoe. Um forte abraço para você também, querido. Tenho acompanhado as suas lives também. Essa semana vi uma em que você e o pastor Tião estavam conversando sobre a missão, né? Igreja Missionária Betsaida em Iguatu. Amém. Também conosco aqui a irmã Mari Santos. Deus abençoe sua vida, serva de Deus. A irmã Lúcia também já está aqui acompanhando a nossa transmissão. Vamos ouvir um lindo louvor com o grupo Logos. A irmã Mari Santos fala de Sorocaba, é tia do irmão Vitor. Deus abençoe sua vida, serva de Deus. Então, aqui amigos e parentes também ouçam. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não esqueça, Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13, a nossa reflexão de hoje. Tá certo? Nós vamos ler do verso 13 ao verso de número 21. Esse é o nosso segundo estudo no Evangelho de João, capítulo de número 3. Aleluia, glória a Deus. Semana passada nós tivemos um pequeno problema, e aí eu refiz a transmissão no sábado. Mas hoje espero que não aconteça nada e que a gente consiga ir até o fim. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. Eu não tudo que fiz, porque quis, meus braços abertos ficaram. Estão passando. Continuar.
oportunidade. Você que está afastado do Evangelho de Cristo Jesus por alguma razão, volte. A casa continua com as portas abertas. Cristo espera por você para essa renovação de aliança, para essa renovação de uma vida com o Senhor, que você retorne o mais rápido possível, porque não há outro caminho que nos conduza ao Pai, não há outro caminho que nos conduza à salvação. Cristo é a nossa única salvação, o nosso caminho, a verdade que nos completa. Também aqui conosco a irmã Lau, filha da irmã Neuza, está conosco aqui. Que Deus abençoe a vida da Lau, do Agnaldo, Deus abençoe a vida deste casal. A irmã Osanita também aqui, já participando da nossa transmissão. Irmã Osanita, Deus abençoe sua vida, serva de Deus. Sei que você está sempre participando, sempre acompanhando essas nossas transmissões. Meus amados irmãos, como falei em momentos há pouco, a nossa ministração hoje terá como base o Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13. Dá tempo você divulgar, dá tempo você compartilhar, dá tempo você fazer contato com algum amigo, algum parente, para que eles também tenham essa oportunidade de ouvir a ministração da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que essas ministrações têm sido uma bênção de Deus na vida de todos nós, porque a palavra de Deus, ela nos edifica, a palavra de Deus, ela nos fortalece, a palavra de Deus, ela traz respostas aos que estão buscando um sentido para a vida. E a palavra de Deus nos aponta esse sentido maior para a nossa existência, que é estarmos no centro da vontade de Deus e caminharmos em direção ao plano de salvação, ao projeto de salvação de Deus criado para o ser humano. Então, eu espero que você continue conosco aqui até o término dessa nossa transmissão e que a palavra fale ao seu coração de uma maneira toda especial. Muito obrigado a você que já está aqui conosco e que tem participado conosco em outros momentos, em outras transmissões, aos domingos nos cultos que nós estamos realizando a partir das 18h30. E desde que começamos com essas transmissões, tem pessoas que estão sempre conosco, né? Deus abençoe a vida de todos. Vamos com mais um louvor para nossa edificação, para nosso fortalecimento. Aí sim, após esse louvor, nós retornaremos com a ministração da palavra do Senhor. Jesus tinha que morrer com os braços abertos sempre para doar. Que esse gesto nunca se perca na sua vida. Chuva que cai
Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verdade, para hoje termos esse elo com Deus, foi necessário o sangue do Cordeiro ser derramado. E o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado lá no Calvário, na cruz, para a remissão dos nossos pecados, para que em Deus fôssemos perdoados. E queremos a cada dia exaltar a Deus, bendizer o nome desse Deus, por ter nos perdoado as nossas transgressões pelo sangue de seu Filho Jesus. Aqui também conosco o irmão Clóvis. O irmão Clóvis, ele é da Igreja de Cristo ali em Mossoró, numa localidade chamada Fazenda Nova. O irmão Clóvis está sempre conosco, desde que começamos a fazer essas transmissões. O irmão Clóvis tem participado. Deus abençoe a vida do irmão Clóvis de uma maneira toda especial. Meus queridos, vamos então com a ministração da palavra do Senhor nesta noite. Eu quero ler o texto da nossa reflexão de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Somente até o verso de número 21, hoje para a nossa reflexão. Na semana passada, comecei a fazer essa transmissão na sexta, tivemos um problema na internet e refiz essa transmissão no sábado. Portanto, nós iniciamos na semana passada o capítulo de número 3. E o primeiro momento, a primeira parte do capítulo de número 3 foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos foi visitar Jesus, isso se deu durante a noite, e foi uma conversa produtiva. Como eu falei na semana passada, o que me faz entender que a conversa de Jesus com Nicodemos foi produtiva é que esse mesmo Nicodemos que foi visitar Jesus à noite, esse mesmo Nicodemos, no dia da crucificação, foi reclamar o corpo de Jesus junto a Pilatos. Por isso foi produtiva. Se ela não tivesse sido produtiva, se não tivesse sido uma conversa proveitosa, Nicodemos não seria mais mencionado no texto como alguém que ainda fez questão por algo que diz respeito a Jesus Cristo. Mas o texto segue, o capítulo de número 3 segue, e eu separei hoje para nossa edificação os versos 13 ao verso de número 21, o que nós podemos chamar de segunda parte do capítulo de número 3. Jesus ele segue explicando a razão da sua vinda. Jesus ele segue explicando o porquê da sua vinda a esta terra, o porquê da sua existência. Jesus ele segue declarando que ele não veio fazer outra coisa senão direcionar o homem para a salvação. Jesus ele deixa claro que ele não veio fazer outra coisa senão apresentar um projeto de salvação e como essa salvação se concretiza na vida do ser humano. Então esse foi o objetivo maior de Cristo em seus sermões. As vezes que Cristo esteve conversando de forma particular ou em público, todas as conversas de Jesus tinham como finalidade apontar a salvação para o homem, como que dizendo o seguinte: eu não vim criar religião, eu não vim criar um movimento novo, eu vim apontar a salvação para vocês, dizer que existe uma salvação, apresentar essa salvação e dizer como que essa salvação se dá na vida do homem, na vida daqueles que buscam essa salvação. Foi isso que Jesus veio fazer. E aí de repente Jesus diz assim no verso de número 13: olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus está dizendo que a origem dele não é terrena. Por mais que ele tenha nascido de uma mulher, a sua semente inicial, ela não é terrena. Por outro lado, quando Jesus diz ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, não deixa de ser para nós uma resposta. Qual? Que resposta é essa? A nossa tradição religiosa que impera no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países, diz que o céu está completamente povoado, habitado pelos santos. E Jesus vem dizer aqui no verso de número 13 que ninguém subiu
ao céu, senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, o Filho do homem que está no céu. Jesus, então, com essa declaração, ele quebra essa ideia de que o céu hoje, agora, está povoado, habitado, que existem outros personagens, outras pessoas, a quem nós, pela tradição, chamamos de santos. A própria palavra vai chamar aqueles que seguem a Cristo de santos, mas esses santos não estão, segundo a declaração de Jesus Cristo, nos céus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Mas a conversa segue, e aí entra um momento na conversa em que Jesus apresenta a razão pela qual ele veio. A conversa segue, e Jesus então diz a que veio. Preste atenção no verso de número 14. Jesus faz uma comparação, Jesus traz à tona um evento que ocorreu no Antigo Testamento durante a peregrinação do povo pelo deserto. Que evento foi esse? Quando eles no deserto foram picados por serpentes venenosas, e o mal se abateu sobre os filhos de Israel naquele evento, naquela ocasião, a ponto de Moisés, por uma direção de Deus, levantar uma haste com uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse com uma expectativa para aquela serpente de bronze teria as dores amenizadas, não morreria por causa das picadas das serpentes. Jesus traz isso à tona para dizer o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Ou seja, se lá no Antigo Testamento, Jesus está dizendo o seguinte: se lá no Antigo Testamento houve um evento em que as pessoas olhavam para o desenho de uma serpente por causa da angústia que estavam vivendo naquele instante, naquele momento, por causa das picadas, e tinham a expectativa de terem o seu sofrimento amenizado, agora não mais uma serpente, mas todo aquele que olhar com fé para o Filho de Deus, todo aquele que olhar com fé para Jesus Cristo, tem em sua vida a manifestação da graça de Deus, tem em sua vida a manifestação do amor de Deus, tem em sua vida a mão de Deus estendida para lhe dar o bem maior, que é o perdão de seus pecados e a salvação de sua alma. Ou seja, Jesus diz assim no verso de número 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está fazendo uma alusão à cruz, ele está fazendo uma alusão à crucificação. Jesus está dizendo o seguinte: se lá atrás o simples fato de olhar para a serpente de bronze era a certeza, ou as pessoas tinham uma expectativa de que não morreriam por causa do veneno das serpentes, muito mais agora que o Filho do Homem será levantado. E a respeito do ser levantado, Jesus diz assim no capítulo de número 12, versos 32 e 33, olha só, João 12, 32 e 33, Jesus diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. O próprio Cristo declarou que a sua crucificação seria um marco na vida de toda a humanidade. Quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Aqueles que um dia passariam a crer no sacrifício redentor de Cristo lá no Calvário. Na sua morte nós fomos perdoados, na sua morte nós fomos transformados,
Na sua morte, a graça do Pai se revela para nós. Na morte de Cristo Jesus, lá no Calvário, a graça de Deus se manifesta na vida do ser humano. Portanto, o que Jesus propõe como reflexão no verso de número 14 é exatamente isso: o olhar para o Filho do Homem, o olhar para Cristo com fé. Mas que fé é essa? A fé do eu acredito? Não, não é a fé do eu acredito. É a fé da decisão. Eu, você, todo aquele que entende a necessidade, que há uma necessidade de render-se a Cristo, de entregar sua vida a Cristo, isso é uma manifestação de fé. Não é a fé do eu acredito em milagres, não, é a fé da decisão em que nós reconhecemos, em que o ser humano reconhece que há uma necessidade de rendição, que ele precisa se render a Cristo Jesus, conhecendo-o em sua vida como seu Senhor e Salvador. Sim, o Cristo que foi pendurado no Calvário, o Cristo que foi pendurado no madeiro, o Cristo que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Ao trazermos à memória o sacrifício remidor, ao trazermos à memória o sacrifício redentor de Cristo, e quando nós fazemos isso, somos impulsionados a tomar essa decisão: se tudo isso foi por mim, então devo eu também render-me a Ele que deitou a sua vida por mim. E agora não são mais coisas, não são mais objetos que desperta em mim uma expectativa, e agora não são mais coisas, não são mais figuras que despertam no ser humano a expectativa de uma esperança renovada, de uma esperança viva. Agora não são mais figuras, agora é o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, que quando nos lembramos dele e quando nos vem à memória tudo o que ele fez e tudo o que ele é, temos nele a esperança, temos nele uma viva esperança das nossas transgressões serem perdoadas, da nossa alma ser acalentada por ele. O que Jesus propõe no verso de número 14 é exatamente isso. A esperança do homem não está mais na haste levantada e nela uma serpente, mas a esperança do homem está naquele que será crucificado, levantado na cruz, mas não permanecerá na cruz. Jesus não permaneceu na cruz, Jesus não permaneceu no sepulcro. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e ao ressuscitar ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E no mundo inteiro, homens e mulheres, senhores, senhoras, jovens, gente de todas as idades, creem no sacrifício redentor de Cristo lá no Calvário. Creem nessa palavra que Jesus disse: importa que, assim como aconteceu lá no deserto, o Filho do Homem seja levantado. E ele foi levantado. E quando ele foi levantado, ele disse: atrairei muitos a mim. E ele fez isso. Enquanto para muitos naquela ocasião
Foi mais uma crucificação. Para outros, aquela crucificação foi a manifestação da graça, foi a manifestação do poder de Deus, foi a manifestação da intervenção de Deus na história humana. E não à toa, não é à toa que a história secular é dividida em antes e depois de Cristo. Se a vida de Cristo, se o ministério de Cristo, se a morte e ressurreição de Cristo não fosse um marco na vida do homem, a história secular não teria essa divisão em antes e depois de Cristo. Tão grande ele é, tão importante ele é. E o verso de número 15? O verso de número 15 diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o resultado da fé? Não da fé do eu acredito em milagres, mas da fé que me leva a tomar uma decisão de dizer: Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Qual é o resultado dessa fé? É a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o versículo 15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais uma vez, esse crer não é o crer em milagres, não, é o crer da entrega, é o crer da entrega, é o crer da rendição. É como que alguém chegasse para você e perguntasse assim: ô fulano, por que você entrou nessa onda? Você acredita nisso mesmo, de ter que entregar a vida a Cristo para ser salvo? E a sua resposta ser exatamente a seguinte: eu entreguei a minha vida porque acredito em tudo o que aconteceu lá no Calvário, porque acredito em tudo o que aconteceu ao terceiro dia, em que foi dito por testemunhas que ele ressuscitou dentre os mortos. Eu acredito. Portanto, é sempre bom a gente fazer esse destaque, é sempre bom a gente fazer dar essa ênfase de que essa fé não é a fé do crer em milagres, do esperar a manifestação do milagre, que esse crer que fala o verso de número 15 não é o crer em milagres, não, é o crer que leva o ser humano a entregar a sua vida, que leva o ser humano a num determinado momento de reflexão da vida, ele reconhecer que sem Cristo ele não é absolutamente nada, e ele não tem absolutamente nada, e que se ele quiser ser ou ter alguma coisa, ele precisa render a sua vida a Cristo Jesus. Isso é crer, para que todo aquele que nele crê. Não é para que todo aquele que nele acredita, muito embora a palavra crer tenha esse significado, que o crer vem de acreditar, mas esse crer, a proposta desse crer aqui no verso de número 15, não é essa proposta tão simples, não é essa proposta tão vazia, de simplesmente acreditar, eu acredito, não, é um crer que nos impulsiona a uma decisão radical na nossa vida, a viver diferente, a ser diferente, a falar diferente, a se portar diferente, e tudo isso só é possível quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Porque Ele passa a coordenar a nossa vida. Render-se a Cristo, entregar-se a Cristo, é dar nas mãos de Jesus o controle da nossa vida. E quando nós entregamos nas mãos de Jesus o controle da nossa vida, a
palavra de Gálatas 2:20 diz assim, Paulo fala assim em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Honra, glória e majestade seja dada ao nosso Deus. Portanto, o verso de número 15 vem dizer para nós que aquele que nele crê, aquele que por acreditar deu, entregou o controle da sua vida a ele, o resultado disso é a vida eterna. A vida eterna de gozo, a vida eterna de paz, a vida eterna na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então vem o verso tão conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele é conhecido por todos os segmentos, Muitas são as pessoas que têm esse versículo decorado, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? Não é o mundo criação, não é o mundo sistema, mas o mundo ser humano, o mundo humanidade. O grande amor de Deus, e aí quando ele fala amou o mundo de tal maneira, ele nos faz entender que o amor de Deus, ele é tão grande, que tal amor foi declarado, foi manifesto ao mundo inteiro. E repito, não é o mundo criação, não é o mundo sistema, o mundo ser humano, o mundo humanidade. Foi por esse mundo que Deus deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é tão grande pelo ser humano, o amor de Deus pelo homem é tão profundo, que o levou a fazer a maior de todas as doações. Tudo que temos, desde o nosso nascimento, durante toda a nossa existência, são dádivas de Deus, são doações de Deus. O ar é uma doação de Deus, a inteligência é uma doação de Deus, essa capacidade de comunicação é uma dádiva de Deus. Mas a maior de todas as doações de Deus, a maior de todas as dádivas de Deus, está registrado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Que amor é esse que leva a Deus, que levou Deus a fazer a maior de todas as doações? E aí a gente lembra de Hebreus 1,14. Hebreus capítulo de número 1, nos primeiros versículos, vai dizer o seguinte: havendo Deus antigamente falado conosco através dos profetas, hoje nos fala por meio de Cristo Jesus, seu Filho. O que o autor da carta aos Hebreus nos traz ali é o seguinte: houve um tempo em que Deus se comunicou com o homem por meio de Cristo Jesus, por meio dos profetas, homens assim como nós, cheios de limitações assim como nós. Mas houve um tempo
que Deus deixa de se comunicar com o homem através desses homens e passa a se comunicar com o ser humano através de Cristo Jesus, o seu Filho. Houve um período que Deus não levantou mais ninguém, Ele. E aí a gente lembra de João capítulo de número 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí o verso de número 14 vai dizer que o verbo se fez carne. Olha Deus mudando a forma de se aproximar do homem. Olha Deus mudando a maneira dele buscar essa reaproximação. Não mais através dos profetas, mas na pessoa de seu Filho Jesus. Portanto, o verso de número 16 nos traz essa grande afirmação. Nos traz essa constatação que amor é esse. Um amor profundo, um amor sincero, que levou Deus a fazer a maior de todas as doações. Ele deu o seu Filho para morrer, para que todo aquele que, por causa da morte de Cristo, entenda a necessidade dessa rendição, tenha a vida eterna, o perdão dos pecados, o perdão das transgressões, e tenha a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é tão maravilhoso que, sendo o ser humano merecedor da morte, que sendo o ser humano merecedor de morte, envia seu Filho Jesus. E olha o que diz o verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diferente do que foi feito lá no Antigo Testamento com as cidades de Sodoma e Gomorra, em que por causa das transgressões, em que por causa do pecado, Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus. Aqui, com a vinda de Cristo Jesus, o verso de número 17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Muito embora esse seja o desfecho mais propício, por causa da natureza pecaminosa, por causa das transgressões cometidas. Mas veja bem, Ele enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ou seja, em Cristo nós temos uma nova oportunidade. Em Cristo temos uma nova chance de se refazer. Em Cristo temos uma nova oportunidade. Em Cristo o ser humano tem uma nova oportunidade. Por mais que a condenação seja o desfecho mais propício para o ser humano por causa das suas transgressões, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se estão destituídos da glória de Deus, é verdade que a condenação é o desfecho mais propício. No entanto, Deus envia o seu Filho Jesus para que o mundo fosse salvo, para que homens e mulheres, para que pessoas assim como você e eu tivéssemos nele uma nova chance, uma nova oportunidade. Não é a nossa vinda para uma religião, não, nada disso, é mais que isso. Crer em Cristo, render-se a Cristo, é abraçar, é segurar com todas as forças a nova oportunidade de Deus para o homem.
Isso é render-se a Cristo. Esse foi o propósito da vinda de Cristo. Dar salvação. Que bom seria que nossos amigos, nossos familiares entendessem que vir para Cristo é mais do que mudar de religião. É, na verdade, aproveitar, aceitar a nova oportunidade que Deus dá ao homem. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aproveitar essa oportunidade é algo tão maravilhoso. Aproveitar essa oportunidade é algo tão sublime, que o verso de número 18 passa para nós a seguinte palavra, a seguinte verdade: quem crê nele não é condenado. Ao crer em Cristo, ao receber Jesus como Senhor e Salvador, não mais seremos condenados por causa dos nossos pecados. Ao render-se a Cristo, qualquer pessoa que se rende a Jesus, entendendo que Ele, pessoa, tem em si essa grande necessidade, e que essa necessidade só pode ser suprida pela pessoa de Cristo Jesus, e então se rende a Jesus. O verso de número 18 diz que quem crê nele não é condenado. Aquele que vem a Cristo não mais será condenado por causa dos seus pecados. Os pecados cometidos não lhe causarão mais motivos de condenação. E em João 5:24, o Senhor Jesus declara o seguinte, reforçando isso aqui que está no verso de número 18. João 5:24, Jesus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não há condenação, não há condenação. Mas uma coisa precisa ser dita, uma observação precisa ser feita, um parêntese precisa ser aberto aqui. Não entraremos em condenação, mas um dia entraremos em juízo com o Senhor. Mas tal juízo não resultará em condenação. Não entraremos em condenação. João 3:18, João 5:24. Não entraremos em condenação, mas um dia entraremos em juízo com Deus. Mas esse juízo não resultará em condenação. Vamos ver? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. A partir do verso de número 13, olha só o que diz a palavra do Senhor. Primeira aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso de número 13. Olha só o que diz: a obra de cada
um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não entraremos em condenação, mas um dia entraremos em juízo com Deus para julgamento das nossas obras. Mas esse julgamento não resultará numa condenação. Amém? Eu espero que vocês estejam entendendo. Mas o que Cristo garante para nós, o que Cristo garante para todo aquele que vem a Ele, o que Cristo garante para todo aquele que crê nele, o que Cristo garante para todo aquele que se rende a Ele não haverá mais condenação. Perdão dos pecados, vida perdoada, vida liberta, vida transformada, vida renovada e a certeza de vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz no verso de número 19, e a condenação é esta, porque preste atenção, para quem vem, para quem crê, não há condenação. No entanto, aos que não creem, há uma condenação. Porque o mesmo versículo diz assim, o verso 18: mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aos que não creem, há uma condenação. Ou seja, o ser humano, ele decide o seu próprio destino. Não crendo em Jesus, não rendendo sua vida a Cristo, o desfecho é a condenação. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, é o fim certo, mas pode haver uma mudança nesse fim, a vida eterna por meio de Cristo Jesus, que é o dom gratuito de Deus. Aos que não creem, e os que não creem decidem o seu próprio destino. Condenação. Mas é possível fugir disso ainda? Rendendo-se a Cristo, entregando a vida a Cristo Jesus. E Jesus vai dizer por que as pessoas têm dificuldade de crer. Olha o verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha a razão pela qual os homens não creem. Olha a dificuldade que as pessoas têm de crer e de vir para Cristo, de render a vida a Cristo Jesus. Ele diz, e Jesus disse que a luz veio ao mundo, a salvação veio, a esperança se manifestou, a oportunidade se manifesta. Só que diante dessa luz, diante dessa oportunidade que veio, que se manifestou, o ser humano preferiu continuar como estava. Por quê? Porque eles amaram mais as trevas do que a luz,
porque as obras eram más. Por que Jesus fala isso? A oportunidade se manifesta, no entanto, os homens não quiseram, porque as obras eram más. É porque para vir a Cristo, render-se a Cristo, é eu ter que abrir mão da vida, das práticas que me acompanham. Para alguém render a sua vida a Cristo Jesus, ele precisa abrir mão das práticas que lhe acompanham. E quando ele vai pesar, na hora da decisão ele vai pesar, e quando a oportunidade surge ele vai pesar, ele prefere continuar com as práticas, porque as práticas apresentam uma realização, um prazer momentâneo, mas ele não olha que isso é momentâneo, ele não se dá conta que isso é momentâneo, e troca a salvação eterna, e troca o perdão das transgressões, e troca a oportunidade de sair da condenação pelas obras más que lhe acompanham. Essa é a dificuldade que as pessoas têm, que muitas pessoas têm, de crer. É porque chega um momento que elas precisam pesar, chega um momento que elas precisam ponderar sobre a decisão. Eu vou aceitar a Jesus, mas eu preciso deixar isso. Se eu continuar com isso, eu não posso andar com Cristo. E é quando começam a fazer essas ponderações que muitos deixam essa oportunidade da redenção para trás. Outros, de que forma? Quando eles falam assim: depois, amanhã, quem sabe. Por isso Jesus está dizendo aqui, o verso de número 19 diz que a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. O verso de número 20 diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O verso de número 20 já nos propõe uma outra ideia. Qual? Esse termo, porque todo aquele que faz o mal, ele está falando de pessoas moralmente sujas, e que sabem que são moralmente sujas, e que não buscam essa aproximação com a luz, porque sabem que as suas obras são reprovadas. E elas não querem se desvencilhar dessas obras reprovadas. Não querem. É como que alguém dissesse o seguinte: Deus não existe. No íntimo dessas pessoas, elas sabem que Deus existe. No íntimo delas, elas sabem que Deus existe. Só que para elas, Deus não existir é uma forma delas viverem sem ter que dar satisfação a Deus. Por isso é cômodo para elas estarem declarando: Deus não existe, Deus não existe. Porque pelo menos na consciência delas ali, elas vivem uma vida sem ter que dar satisfação a esse Deus, mas no íntimo dessas pessoas, no íntimo delas, elas sabem que Deus existe, e elas sabem que elas devem a Deus uma satisfação, elas sabem que devem a Deus
uma satisfação de que a vida, para ter sentido, precisa desse Deus. O verso de número 20 diz exatamente isso, de pessoas moralmente reprováveis e que sabem que são reprováveis, mas que não vêm para Cristo porque têm as suas obras rejeitadas, e muitos até preferem dizer que essa história de salvação foi inventada. Eu até concordo que essa história de salvação foi inventada sim, ela foi inventada por Deus, porque o homem não tinha condições de inventar algo tão maravilhoso. Deus inventou a salvação e nos apresentou para que pudéssemos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. E encerrando, o verso de número 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Os que buscam a remissão de seus pecados em Cristo vêm para a luz, permanecem na luz, porque procuram fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Os que vêm para a luz têm os seus feitos coordenados por Deus, e disso Deus se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estarem acompanhando sempre essas transmissões. Vamos orar? Deus, nesse momento eu te agradeço por esta maravilhosa oportunidade. Te glorifico, ó Senhor, porque tem sido possível alcançar outras vidas com a ministração da Tua Palavra e com o alcance dessas redes sociais. Todo aquele que tem acompanhado, seja pelo Senhor abençoado, fortalecido, e que assim como hoje lhes foi dada a oportunidade de ouvir este Evangelho, tenham do Senhor outras oportunidades. E então, quem sabe, quem está afastado volte, quem ainda não vive essa aliança com o Senhor, decida fazer essa aliança, ser com essas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, muito obrigado por estarem até agora acompanhando essa transmissão. Domingo, a partir das 18h30, faremos a transmissão do nosso culto, onde você receberá a palavra de Deus através dos cânticos e a ministração da palavra de Deus, trazendo sempre algo para nossa edificação e fortalecimento. E na próxima sexta-feira, mais uma vez, estaremos aqui, encerrando assim o capítulo de número 3 do Evangelho de João. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.